Presente. Hoje estamos aqui no espaço aqui do YouTube, da Pró-Reitoria de Graduação da UFBA. Quero aqui agradecer a professora Denise e ao professor Penildo pela cessão do espaço, né? Isso aqui é uma sala, assim como outras, né? É um espaço que a gente está utilizando. Quero também agradecer aqui ao professor Ivan, né? Primeiramente, que estará conosco aqui, por ter aceito o convite. Eu sou Fábio Vieira, eu sou coordenador do subprojeto de Geografia, coordenador, o termo técnico é orientador, né? Docente orientador do subprojeto de Geografia, da Residência Pedagógica da Universidade Federal da Bahia. E a gente vai estar aqui com o Ivan hoje, falando um pouco a respeito de um conceito-chave da geografia, no caso é o conceito de paisagem, atrelado ao ensino de geografia. Aproveito também para agradecer, assim, sem eles não funcionaria nada disso, né? Os técnicos administrativos da Pró-Reitoria de Graduação, Júlio Rocha, Patrick Nascimento, dois caras, assim, incansáveis que sempre estão aqui com a gente quando a gente está solicita usar esse espaço, né? Precisa usar esse espaço. E eu vou ser bem breve, só apresentar aqui um pouco Ivan, fazer essa apresentação de praxe. Ivan é docente do departamento, né, de Geografia do IFBA, de Salvador. Ele leciona tanto no ensino básico, né, Geografia, Técnico e Tecnológico, como também os componentes de Geografia Física e Biogeografia no curso de licenciatura em Geografia do IFBA, né? Ivan é doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela UFBA, né, e UFES, mestre em Geografia pela UFBA, licenciado em Geografia pela UFES e atua no campo do ensino de Biogeografia, Decolonialidade e Ecologia Política, Design decolonial, Pedagogias decoloniais e formação de professores de Geografia, Educação Ambiental Crítica e riscos socioecológicos associados a fitocídio e resíduos sólidos. Ivan, para mim é um prazer, cara, estar aqui com você e a gente poder fazer essa dobradinha interinstitucional. Eu acho que vai ser um momento riquíssimo para quem está acompanhando, né? Não só para os residentes de geografia, mas para todos aqueles que estão acompanhando aqui esse momento formativo, ter alguém com um olhar de um conceito-chave da geografia e que tem essa experiência e que está voltado para o ensino. Fica à vontade, você tem aí o tempo para fazer a apresentação, a gente vai trocar ideia, depois conversar, os meninos e as meninas estão lá no YouTube, a gente vai trocando ideia, tá bom? O tempo é seu, o espaço é seu, agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e o seu trabalho, tá? Obrigado, Fábio, pelo convite, a você, ao Wendel, a toda a equipe que está por trás dessa atividade. Para mim é muito importante, né, saber que a UFBA, né, eu digo a UFBA porque quando eu fiz o mestrado em Geografia, eu sentia um esvaziamento, né, das questões relacionadas ao ensino de Geografia. Desde a época de Diego Maia, ele integrava o corpo docente, né? Então a gente via que as questões de ensino elas ficavam um pouco pulverizadas, né? E eu estou muito feliz de saber que a geografia da UFBA vem retomando, né, esse debate e articulando, né, conceitos, temas com o ensino de geografia, né? E assim, para mim é uma honra imensa, mesmo porque esse deslocamento de pensar conceitos, temas dentro da geografia, mas pensando nessa articulação do ensino, ela é, para mim, é o traço mais importante da minha fala. Porque, veja bem, eu não quero ser exaustivo conceitualmente, né? Eu quero trazer alguns exemplos, algumas noções de paisagem que nós adotamos e como nós podemos pensar isso para o ensino de geografia. Porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade de articular esses conceitos na educação básica, muitas vezes porque os professores eles ficam tão engavetados nas suas disciplinas que eles não conseguem fazer esse deslocamento para as questões didáticas pedagógicas e como esses conceitos e sistemas eles podem aparecer no âmbito do exercício profissional, né? E essa oportunidade eles têm numa situação de uma residência pedagógica,
né, dentro de um programa de iniciação à docência, né, mas que isso deveria já estar integrado desde o início da formação, porque, afinal de contas, esse debate que vocês estão trazendo, assim, puxa, na verdade, eu mais que apostei nesse projeto. Quando eu vi o título, eu falei, Conceito de Paisagem em Geografias, pronto, tá minha cara. Porque meu movimento, desde o doutorado, é sempre nessa interface da geografia com o ensino de geografia. Por que eu digo isso? Né? E é um breve relato que eu faço. Veja bem, eu me formei na UFES, né, em geografia, como o Fábio apresentou, né? Mas o que acontece na UFES não é uma coisa isolada da UFES. Veja bem, eu me formei no curso de licenciatura em geografia. Eu acredito que muitos que estão assistindo aqui vão se reconhecer nessa fala. Eu não tenho dúvida alguma, porque eu venho participando do colóquio de pesquisadores de geografia física e ensino de geografia, e uma fala recorrente que reflete esse momento meu da formação inicial na UFES é exatamente este, ou seja, os nossos cursos de formação de professores e professoras de geografia, eles estão ainda muito linkados, é uma crítica que eu sempre fiz, a um perfil bacharelesco. Nada contra o bacharelado, gente. Eu acho que o bacharelado tem a sua especificidade, a licenciatura também tem. Inclusive, eu costumo dizer que a licenciatura, o trabalho é dobrado. Por que é dobrado? Porque nós precisamos se apropriar desses conceitos, como de paisagem, tanto das categorias de análise da geografia, e a gente precisa fazer essa interface, essa mediação com o estudante, no sentido de prepará-los, né? Criar situações em que eles tenham essa formação para a plano de educação básica. Então, veja bem, a gente tem essa questão do conhecimento específico da área e essa articulação com os conhecimentos didático-pedagógicos, ou traduzindo melhor, não apenas conhecimentos, mas os fazeres e saberes didático-pedagógicos. O que está em jogo não é apenas uma questão do saber, é uma questão do fazer, entendendo sobretudo que saber também é uma prática, mas no entendimento dos fazeres e saberes didático-pedagógicos, né? Então é importante fazer isso. Então eu penso que essa proposta que vocês estão trazendo, ela baliza exatamente isso. Pensar esses conceitos, pensar esses temas dentro dessa interface, né? E assim, por que isso é importante? Porque às vezes o estudante ele sai, ele quer atuar especificamente numa área técnica. Tudo bem, na formação ela permite e tal. Eu sei também, inclusive, que apesar disso, não é algo consensual. Porque mesmo com licenciatura em geografia, há quem defenda que no curso de formação de professores e professores de geografia deve se abrir para um leque maior de possibilidades, né? Só que nessa possibilidade de ampliar o leque, a gente focou mais naquela questão da pesquisa pura pela pesquisa pura em geografia. E a gente esqueceu aquela dimensão didático-pedagógica, né? Mas eu vejo na geografia da Bahia já esse deslocamento desses conceitos, né? E o conceito de paisagem, ele poderia ter sido outro conceito, mas o conceito de paisagem ele vem sendo mobilizado, né? Eu fiz um breve levantamento de como esse conceito ele vem sendo se apropriado dentro do campo de geografia e tem se ampliado bastante. É um conceito extremamente basilar, né? Eu costumo dizer que o conceito de paisagem ele é o primeiro, não vou dizer primeiro passo, mas digamos que ele é o primeiro momento, vamos dizer assim, que o estudante ele começa a exercitar esse olhar geográfico. Ele começa a exercitar uma prática na ciência geográfica, né? E aí, retomando, assim, já articulando, né, aquilo que eu estava falando anteriormente, já pensando nessa articulação de geografia acadêmica escolar, pensando na paisagem, lembra que eu comentei aqui? Eu comentei que os cursos de formação de professores e professores de geografia ainda têm um perfil bacharelesco, e por conta de uma série de questões. Uma das questões é por conta da formação inicial do professor, né? Por exemplo, minha formação inicial ela foi uma formação bacharelesca. Eu tive disciplinas didático-pedagógicas, mas em si a formação ela foi bacharelesca, mas não é por isso que a gente não vai avançar na questão. Então, eu aproveitei para trazer esse aspecto da geografia acadêmica, da geografia escolar, que melhor
explora essa questão com maestria é a professora Lana de Souza Cavalcante. Ela discute essa interface da geografia acadêmica e da geografia escolar, né? Tem várias publicações, um livro recente que ela publicou, ela retoma esse debate, que não são coisas que se excluem, mas que se complementam. O problema é porque a gente deu tanta vazão à geografia acadêmica, né, aos conteúdos, às disciplinas, a gente esqueceu de fazer essa articulação, né, com a geografia escolar. Isso se aplica aos conceitos como paisagem, território, lugar e tantas outras categorias de análise que nós nos apropriamos, né? Lembro-me que, falando dos conceitos, eu me lembro do saudoso Emanuel, né? Professor de climatologia que nos deixou. Fui estudante do professor Emanuel e lembro que eu me recordo, assim, nitidamente, né? O professor, em uma das aulas, ele dizia, né? Que é importante nós, da área, qualquer área, mas sobretudo da geografia, dominar os conceitos, né? Dominar as categorias, né? Porque o que é do exercício profissional se você não domina aquelas categorias? Obviamente, não é domínio no sentido de engradear aquele conceito, de engradear uma concepção, não. É no sentido de você ter noções, né? E você poder estar sempre, de forma porosa, abrindo para outras possibilidades, né? E aí, abrindo nessa perspectiva da porosidade do conceito de paisagem, aí nós vamos pensar a partir de outras leituras, já apoiadas nos estudos e pesquisas descoloniais, para pensar o conceito de paisagem, né? Mas aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, essa geografia acadêmica, ela se apropria do conceito de paisagem, ela mobiliza o conceito de paisagem, mas, assim, a gente percebe um pouco de deslocamento, não só desse conceito, mas, sobretudo, no campo da geografia escolar, em termos de metodologias, em termos de recursos didáticos para se pensar isso aí. Claro que nós tivemos alguns avanços recentes, né, para se explorar melhor essas categorias, porque, afinal de contas, o conhecimento acadêmico, geografia, assim, como diz a Lana, né? A Lana vai dizer o seguinte, bem, a geografia acadêmica escolar, a geografia escolar, elas mobilizam, sobretudo, a ciência geográfica, né? A diferença é a dose, porque, veja bem, não é a mesma, por exemplo, eu não vou falar Monte Morilonita, Caulinita, quem estudou solos aqui vai entender o que eu estou falando, né? Você vai falar em solo Caulinita e Monte Morilonita com uma turma de sexto ano, né? Então, você tem que saber que tipo de conteúdo, quais temas a gente precisa estar mobilizando em sala de aula, né? Porque há um trabalho de transposição didática que merece uma atenção significativa. Então, veja que a geografia acadêmica, nas setas, né, e a geografia escolar, elas se retroalimentam, né? A geografia acadêmica, ela alimenta a geografia escolar, e a geografia escolar ela alimenta a geografia acadêmica. E isso aqui é em cima do que a Lana Cavalcante vai chamar desse diálogo, né? Que nós estamos falando de especificidades, né, do tratamento da ciência geográfica, mas nós estamos reconhecendo que existe um trânsito entre essas duas, como a Lana chama de modalidades de geografia, mas, sobretudo, todas estão capacitadas e antenadas em mobilizar essa ciência geográfica, ok? Bem, a paisagem, como eu falei há pouco, ela retoma uma questão importante da geografia que tem a ver exatamente com a dimensão do olhar, né? Lembro-me na minha formação inicial, eu gosto sempre, gente, de fazer uma relação com minha formação inicial, com as minhas experiências, eu acho que fica mais compreensível, né? Eu prefiro dessa forma porque vocês acabam se identificando, não torna uma coisa chata, não seja exaustiva conceitualmente, num detalhamento técnico, mas aí eu trago algumas experiências que me remetem a isso. Então, é só no sentido mesmo de vocês pensarem como é que eu estou organizando o pensamento. Então, veja bem. Então, a paisagem, né, mas, sobretudo, muito antes da minha formação inicial, enquanto estudante, professor de geografia, a noção de paisagem que nós sempre criamos, que é uma das mais clássicas, é essa dimensão tudo que a vista abarca, né? É esse conteúdo visual e representacional que a paisagem ela abarca, né? Essa dimensão tudo que a vista abarca, né? A partir do ponto de vista onde você está. Em alguns momentos, a paisagem, essa categoria paisagem, ela, em algum momento da história,
da forma como nós mobilizamos a ciência, sobretudo do conceito de paisagem, ela vai se confundir, ela vai, digamos, não é bem confundir, mas ela vai estar, de alguma forma, ainda criando ruídos com a noção de paisagismo, de uma perspectiva contemplativa, de uma perspectiva apenas do ver, né? E a gente aprende, dentro da perspectiva da paisagem, saber distinguir o que se vê e o que se observa. E aí, quando nós estudamos paisagem, a gente sempre remete a essa noção do observar. Por quê? Porque o ver, né, isso é compartilhado por vários teóricos no campo da epistemologia, o ver está muito associado à dimensão digamos, de uma perspectiva que não é intencional. Digamos, você está numa viagem, você está num ônibus, está no avião, você olha, mas você não está preocupado em entender os processos, por que aquela forma, se apresenta daquele jeito. Eu não estou preocupado em entender o jeito, eu não estou preocupado em entender os arranjos, eu não faço nenhum esforço, né? Eu não tenho nenhum esforço racional, de abstração, né? Para avaliar aquele recorte que eu estou observando, né? Então, o observar, ele demanda esse olhar mais intencional, né? Esse olhar mais direcionado para a questão de entender os arranjos. Obviamente, é uma primeira aproximação, né, do objeto da geografia, que é o espaço geográfico. Uma primeira aproximação. Né? E um dos primeiros procedimentos que nós adotamos é essa coisa do observar. Vamos observar. Antes de tirar qualquer conclusão, vamos observar. E aí é muito recorrente, em algumas orientações didáticas, que haja esse deslocamento do professor para esse olhar. Né? Apenas olhem, ou seja, apenas observem, vejam como estão organizados certos setores desse recorte, né? E aí, a partir daí, se começa, a partir desses conhecimentos, dessas impressões do estudante, a gente começa a dialogar. Então, muito mais que você informar o conceito para o estudante, você tem que construir com ele. Isso, para mim, é inegociável. Por quê? As práticas de ensino, elas estão muito acostumadas no viés convencional, que é exatamente vou usar essa expressão, de impor um conceito, de dizer o que é. Ou seja, a gente antecipa o processo. Então, um professor que atua na educação básica, e eu penso, não só na educação básica, viu? Inclusive no ensino superior, né? Na didática do ensino superior, a gente tem que fazer esse movimento de construir junto com o estudante, mediar esse processo de tal forma que ele possa construir junto com você. E a partir das suas experiências, a partir das suas vivências, né? Então, e obviamente as representações que se tem, elas serão múltiplas, porque sabemos que o espaço geográfico ele apresenta uma diversidade de arranjos, e está muito associado à forma, né, como as políticas públicas são direcionadas para alguns setores sociais, não a outros, né? E isso precisa ser bem explicitado, por não achar que paisagem teria essa dimensão apenas contemplativa, visual contemplativa. É uma contemplação apenas, né? E aí daqui a pouco vou mostrar um slide que vai reforçar bastante uma compreensão de paisagem que tem essa dimensão da contemplação pela contemplação. Nada contra a contemplação. Eu acho que a contemplação ela faz parte, mas ela não é o fundante. Obviamente, porque a contemplação ela vai acionar outras questões que não são questões do saber, são questões da própria experiência, né? Da própria experiência que a gente tem, tá? Então, daqui a pouco eu vou trazer alguns elementos que apontam essas diversas representações, as linguagens com as quais nós mobilizamos, não nós apenas a geografia, né? Mas, sobretudo, na interface com outros campos. Por exemplo, o Marcelo Lopes de Souza, no seu livro de Elementos da Pesquisa Socioespacial, Conceitos, né, da Pesquisa Socioespacial, ele vai advertir que o conceito de paisagem tem uma interface muito forte com as artes, né? E daqui a pouco eu vou mostrar como a gente pode estar articulando não só geografia e ciência, mas com outras linguagens, né? A gente está perdendo de vista a potência que esse conceito pode nos permitir, não só de reforçar aquilo que nós esperamos dentro dos fazeres e saberes geográficos, mas, sobretudo, na interface com outros saberes, com outros fazeres, né? Bem,
Além desse conteúdo visual representacional, nós temos um conceito que, particularmente, eu tenho o maior carinho por essa noção de paisagem como herança, que é em cima do Aziz Nassib Abissab, né? Quem conhece o livro Domínios da Natureza no Brasil, quem conhece, lê o texto, o livro do professor, né? Vocês vão entender bem do que eu estou falando. Então, a compreensão da paisagem como herança ela é interessante para a gente, a geografia, porque o Abissab ele vai mostrar que essa herança, ou seja, mostrar que a paisagem, todos os aspectos biológicos, fisiográficos, né, daquele recorte, eles nos pertencem, mas ao mesmo tempo ele nos coloca, nos pertence no sentido não de posse, mas a gente, quando se coloca na condição de herança, ou seja, você herda, isso implica também no discurso do Abissab de uma responsabilidade sobre isso que nós herdamos. Então, isso é muito importante, né? Me permita trazer um trecho que é muito central para isso que eu estou falando, que é um trecho em que o Abissab, ele, no capítulo Potencialidade das Paisagens Brasileiras, Paisagistas Brasileiras, ele vai trazer essa compreensão, né? Então, a paisagem é sempre uma herança, né? Na verdade, ela é uma herança de todo o sentido da palavra. Herança de processos fisiográficos, biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de situação de suas comunidades. Ao mesmo tempo, ele reforça que essa herança ela vem sendo apropriada de forma desigual, né? Não é um olhar de um paisagismo utópico, numa perspectiva que, bem, todos nós herdamos e está tudo resolvido. Não está resolvido porque, se nós nos apropriarmos dos estudos de geografia agrária, a gente vai ver que o processo de apropriação, né, de ordenamento dos territórios, sobretudo dos espaços rurais e também urbanos, vocês vão ver na geografia urbana e rural, né? Nós vamos ver que há uma apropriação desigual dessa herança, né? Mas o Abissab, ele vai trazer isso. Então, eu costumo dizer que eu sou um fã do Abissab porque ele traz também, né, essa questão dos saberes tradicionais, dos fazeres saberes dos povos antigos. Então, é importante essa leitura integrada, né, que a gente espera tanto na geografia, né? Então, essa concepção da paisagem como herança, eu particularmente, eu sou um adepto, né? E, obviamente, a noção de paisagem com construção humana, eu me apoio naquela compreensão do Japiaçu, né, da ciência como construção humana, né? Então, a ideia de paisagem, ela é sim uma construção humana. Então, ela tem crenças, ela tem uma série de aspectos que são bem que explicam porque um determinado sujeito social ele aponta a paisagem como um aspecto que diz respeito, né, ao seu contexto de vida e tal. É muito diferente de uma pessoa que estuda geografia, né, uma socialite, ela está no avião e ela contempla aquela paisagem, né? O olhar da paisagem, ela tem um outro olhar, porque os referenciais delas econômicos, socioeconômicos são outros, né? Então, a ideia de paisagem é outra, né? A ideia de paisagem se construir dentro do mercado do turismo é outra, né? Isso é importante que se diga, né? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens que reforçam bem como o turismo se apropria dessa noção de paisagem, né? E numa perspectiva do embelezamento, da perspectiva cênica, né? Da perspectiva dessa contemplação, né? Que foge de um olhar geográfico, de um fazer saber geográfico, né? E uma outra questão que eu quero trazer, que eu acho que é importante, é essa distinção de paisagem natural e cultural. Eu costumo dizer, e eu acho que é uma orientação, mas às vezes a gente incorre nesses mesmos erros de achar que existe uma paisagem natural e cultural. Veja bem, existem paisagens. Porque o nível de degradação, o nível de relação entre os elementos bióticos, abióticos, sociais, socioeconômicos, enfim, estão num ritmo tão acelerado de intercambiação que é difícil você admitir esse tipo de distinção. Porque, veja bem, o Milton Santos já dizia isso, né? Ou seja, o homem, né? A ação do homem, ela se dá de forma direta e indireta em várias partes do mundo. Então, é muito complicado você assumir essa distinção.
E eu estou reforçando isso porque o nosso BNCC, quer dizer, nosso, né? Muitas críticas aí, mas não é o tema Ivan, da aula. Oi. desculpe lhe interromper. A gente está com um probleminha na conexão e a gente está tentando contornar para ver se consegue, né? Tanto que foi por isso que eu desabilitei minha câmera e a gente estava verificando aqui outras possibilidades. Aí eu vou te pedir um favor para ver se dá mais fluidez, porque no YouTube ela vai travando. Se você puder fazer a gentileza de desabilitar sua câmera. Viu? Eu sei que é meio estranho, mas aí eu acho que Ah, vai dar uma tá, fluidez ótimo. Já melhor, desabilitou tá bom? aqui, já Pronto. desabilitou já. Vá falando, eu estou acompanhando o som lá pelo YouTube, viu? Ótimo, melhor Agradeço a ainda. você e peço desculpa a quem está acompanhando, mas realmente a gente está tentando É, eu fazer, sei o né, que é com que isso. funcione, enfim, É, tem coisas que às vezes escapa a é, nossa competência. Vá lá, continue, querido, desculpe tá interromper. bom, nada. Então eu estou reforçando quer dizer, reforçando a necessidade de a gente romper essa distinção, porque nós tivemos no BNCC a base nacional, eu sempre esqueço quem começa primeiro, então, base nacional comum curricular, né? Ela reforça a necessidade, ela reforça exatamente essa questão. Acho que talvez vocês não visualizem, deixa eu aumentar um pouco mais. Veja bem, a BNCC, o Conselho de Paisagem, ela aparece na nova BNCC, sobretudo no terceiro ano, que aí não é da nossa competência, porque o terceiro ano envolve, por exemplo, o curso de formação de professores de geografia, pega do sexto ano em diante, mas só para reforçar aqui, só para lembrar, né, que o terceiro ano ele inclui, né, a questão das escalas, a questão da geografia, e as paisagens, as tais paisagens naturais e antrópicas, elas aparecem dentro do planejamento, dentro da educação, como objeto de conhecimento, né? Explicar os processos naturais, históricos, atuam na produção do espaço, na mudança das paisagens naturais e antrópicas, em seus lugares de vivência e tal. Então veja que isso aí reforça a dicotomia. Mas não para por aí, não. Se nós observarmos a BTC do sexto ano, que é o que nos interessa, ela reforça exatamente essa compreensão do terceiro ano, que é a transformação das paisagens naturais e antrópica. Eu penso que são transformação das paisagens, né? Das paisagens. Obviamente, muitas pessoas elas podem, até porque, volto a dizer, por conta da formação inicial, elas se apegam mais à dimensão de reforçar a dicotomia do que superar. Eu sou mais da linha da Sorte Garay, da Alice Sortegaray, em um livro que ela publicou, ela reforça a questão de religar a natureza e sociedade, né? Eu acho que o exercício é esse. Quando nós dicotomizamos demais o conhecimento, por um lado foi bom, porque houve uma especialização, mas por outro a gente perde a totalidade. Então é importante a gente reforçar isso aí. Então veja bem que a BNCC ela reforça a dicotomia de paisagens naturais e antrópicas. Aí a orientação que eu dou é que, obviamente, quando vocês adotarem, e obviamente no sexto ano, que o conceito de paisagem ele é explorado, ele é mobilizado, né, no sexto ano, faz necessário vocês fazerem essa adequação de idade pedagógica conceitual. Pelo menos é uma defesa que eu tenho em relação a isso. Né? Bem, eu falei há pouco, né, o conceito de paisagem na perspectiva do Absaber, e aí eu não poderia deixar de fazer um registro dos domínios morfoclimáticos. Obviamente não vou aqui explicar cada um deles, mas é aquela dimensão que eu reforcei há pouco, né, de que a paisagem como herança, né, ou seja, essa compreensão dos domínios que ele reúne, ele enfoca mais essa dimensão da paisagem como herança quando ele começa a discorrer a partir dessa compreensão que ele começa a regionalizar o país a partir desses domínios morfoclimáticos, numa perspectiva de não dicotomizar natureza e sociedade. Tanto é que as pessoas, as comunidades indígenas, ribeirinhas, elas estão presentes na narrativa que o Absaber assume, né? Então, por isso eu sou fã do Absaber, né? Então, Iscas Ecológicos, né? Um livro da Lápis Luz, se não me engano, é uma editora, ele reforça a compreensão de uma integração, é um livro fininho, ele reforça a compreensão e precisa entender a paisagem nessa perspectiva da herança, que é de nossa responsabilidade, entendendo que a responsabilidade, ela é, digamos, ela é diversa, porque a responsabilidade que eu tenho de proteger as paisagens digamos, em suma, é a mesma do empresariado, do agronegócio, mas o nível de responsabilização é outro, é um outro nível, né?
É importante, né, a gente reforçar isso, porque essa compreensão da paisagem como herança e na perspectiva de pensar da responsabilidade que cada um tem, que essa responsabilidade, essa coparticipação da cidade de forma diversa, para a gente da geografia é importantíssimo, tá? É, tem um, tem um ilustrador que eu conheci no Rio de Janeiro, quando eu estava finalizando o doutorado, é o Rafael Sica. Não sei se você já ouviu falar. O Rafael Sica, eu acho interessante, porque ele Ivan, nos prova. Oi, Fábio de novo. Ivan, oi. continua o áudio portando lá. A gente tem uma proposta aqui, eu estava tentando ver com os técnicos aqui como a gente pode resolver isso. A gente, pela quantidade de pessoas que tem aqui no ambiente, no YouTube, a gente consegue trazê-los para a sala, né, aqui do MConf. Pronto, Então, eu acho pronto. que vai ficar melhor, vai dar uma fluidez. Infelizmente, né, a gente está tentando resolver e não consegue. Então, o link ele já foi postado aí no Ah, YouTube, ótimo. no Ah, YouTube, ótimo. tá? Pronto. E aí a Maravilha. gente convida, né, pede a todos que estão aqui no YouTube acompanhando, para que eles possam clicar no link e solicitar acesso a essa sala aí da RNP, porque aí todos entram diretamente na sala e a gente evita esse problema que está tendo na transmissão, né, que é da MConf para o YouTube, tá bom? Pronto, Então a gente certo. aguarda vocês, pessoal, todos que estão aí no YouTube, né, venham cá para a sala, que aqui a gente consegue ouvir bem, tá? Aí eu vou pedir a você um pouquinho, Ivan, tá? Para aguardar, e aí Aguardo. quando o Pronto. pessoal for entrando, a gente recomeça. É bom que você tome Certo. uma aguinha aí e recalibra. O pessoal está É, gostando muito, está todo mundo aqui comentando e infelizmente realmente está travando muito. Eu estou porque acompanhando nossa pelo internet YouTube. não é boa. A nossa internet não é boa. De fato, de fato. E, enfim, a gente já fez outras, funcionou e essa agora não tá, acontece. Aí o pessoal vai entrar Acontece. por aqui, tá bom? Aguarda um Tá pouquinho bom. aí a gente Tá bom. recomeça. Certo. Professor Ivan, Patrick, Oi, é, Patrick. já tem algumas perguntas aqui. Se o professor Fábio quiser, pode proferi-las. Aproveitando, Eu acho melhor no final. Não seria melhor no final, não? à vontade, professor. A aula é sua. Pronto, como Pronto. vocês acharem melhor. Beleza, Ivan. Guardar um pouquinho por entrar, né? Aguarde um pouquinho, professor. Júlio falando. Tá. Nós estamos com 21 pessoas aqui na sala. Lá tinha 38, só um pouquinho mais. Tá. Um dos nossos participantes no YouTube sugere, se for possível, que se faça um breve relato das partes iniciais, porque por conta da falha de recepção, né, no YouTube, então a comunicação ficou prejudicada. Se puder fazer essa gentileza, professor Ivan, seria legal para os participantes. Certo. No caso, fazer uma revisão do que foi dito, né? Isso, Ivan. E Certo. aqui, Ivan, como aqui o áudio tá bom, aqui acho que não fica até mais pessoal. É tão estranho, né? A pessoa tá falando e a câmera fechada. Aí pode abrir a câmera, viu? Ah, pode abrir, né? Pode, pode. Ainda tem 20 pessoas lá no YouTube que não sei se chegaram aqui. Aqui tem 20. Quer dizer, 23, é. é.
Mas também tem alguns que estavam lá só procurando fazer zoada, aí não sei, né? Talvez nem tem isso também. Um momento. Oi, Ivan. Oi. Temos 26 pessoas aqui já tem um tempinho que está essa quantidade, então eu acredito que seja o pessoal mesmo que vai acompanhando, né? Então, fique à vontade para retomar, por favor. Obrigado, Tá, viu? nada. Bem, gente, só a título de recapitular o que foi dito, até por conta a gente cumprir planejamento, mas até de vocês perceberem o que foi dito anterior, porque quando o sinal e tal. Então, inicialmente, eu estava comentando exatamente de como o conceito de paisagem ele se apresenta na geografia, né? Só que geralmente, não só o conceito de paisagem, mas outros conceitos, categorias de análise, quando elas são mobilizadas dentro de cursos de formação de professores e professores de geografia, eles são mobilizados numa perspectiva de uma geografia acadêmica, né? De uma geografia acadêmica que não dialoga com o ensino de geografia. E isso a gente percebe muito quando há essas divisões departamentais, né? Você tem a área de geografia, discute as questões específicas da área de geografia, e essas questões da área de educação, geralmente departamento de educação, faculdade de educação, que tentam dar conta, procuram dar conta dessa dimensão de idade pedagógica, né? E eu falei há pouco que essa geografia acadêmica, até como forma de dar suporte para essas questões de idade pedagógica, elas precisam incorporar essa dimensão didático-pedagógica. E isso se aplica não só ao conceito de paisagem, como qualquer outro conceito, categoria que nós mobilizamos, né? Eu falei, inclusive, que, e aí no sentido de uma crítica, de que os nossos cursos, tem, na verdade, um perfil bacharelesco, isso eu levantei da minha pesquisa de doutorado, falei que isso não foi uma coisa baseada só no achismo, né? Foi feito um levantamento entre instituições da Bahia e realmente os ementários, né? Se você observar os ementários não faz nenhuma alusão à dimensão didática pedagógica, né? Então, a gente vê o conteúdo pelo conteúdo. Isso se traduz não só nas ementes, se traduz também, inclusive, nas referências bibliográficas, né? E depois disso, eu reforcei a ideia, né, algumas compreensões, algumas ideias em torno da paisagem, né, o forte conteúdo visual e representacional que ela apresenta, né, a dimensão até onde a vista abarca, né? Eu acho que é uma concepção uma ideia muito presente dentro da geografia, em torno da paisagem, a dimensão visual, representacional, né? Muito forte, e por vezes foi confundido com paisagismo, de uma perspectiva contemplativa, de uma questão de embelezamento, de não crítica, né? Então, e isso se faz muito dentro do turismo, né? Dentro de outros campos, né? Do design, por exemplo, o design se apropria das imagens, exatamente, né? Das paisagens, para reforçar a mensagem, né? De conforto, bem-estar, saúde, né? Natureza, essa natureza naturans, né? Essa natureza física pura, intocável,
né? O mito da natureza intocada, né? Como diz o Diegues. E depois dessa dimensão do conteúdo visual e representacional, eu falei da paisagem como herança, pegando o Absaber, retomando a compreensão da paisagem a partir do Absaber enquanto herança, né? Entendendo que a herança é o que se herda, né? E quando se herda, se tem uma responsabilidade de cuidar, né? Só que esse cuidado geralmente não tem sido feito, sobretudo pelos grandes agenciamentos do agronegócio e outros agenciamentos de várias empresas que herdaram esse patrimônio, mas tornaram, né, privativo. Então, a responsabilidade dessa herança de cuidar disso que se herda se dá de forma diferenciada, porque eu não posso ter a mesma responsabilidade com uma empresa que está ali degradando o ambiente, que não faz um estudo sério de impacto ambiental, um acompanhamento, né, de uma mitigação daqueles impactos. É importante isso. Então, a paisagem como herança é importante porque ela reforça essa compreensão de um cuidado daquilo que se herda, mas também relativiza essas responsabilidades, né? E aí traz os povos tradicionais como os herdeiros desse patrimônio, né, biocultural, né? Então, por isso que eu sou fã dessa concepção do Absaber. Eu também falei da paisagem como construção humana, entendendo a partir dos estudos das ciências, em que retoma essa discussão. O Boaventura traz isso, a ciência como construção humana. O Hilton Japiaçu, né, ele traz essa compreensão, né, de uma ciência humana. A paisagem, por isso, é diferente, né? A ideia de paisagem, ela é uma construção humana, mesmo porque a ideia de paisagem, ela se difere a depender do grupo, do contexto em que está sendo aplicado, está sendo lido. Eu comentei também, inclusive, que você pegar uma sociedade que está no avião e ela observar a paisagem, ela não está observando a paisagem, está vendo a paisagem, porque o olhar é outro. Não um olhar intencional buscando entender os processos. Né? Ela não aciona outras categorias para dialogar com a paisagem. Né? Então, a paisagem é mais um mero cenário, digamos assim. Né? E eu falei, inclusive, e obviamente a paisagem que nós adotamos na geografia ela tem uma dimensão mais de um olhar mais apurado, né? De um olhar mais buscando respostas. Né? Falei, inclusive, esse complicador da paisagem natural e cultural, que é reforçado pela BNCC. Né? Isso já se apresentava nos PNCN, e a BNCC reforçou essa compreensão da paisagem natural e cultural, que, a meu ver, e eu penso que isso se estende a outros colegas, colaboradores e colaboradoras, como ela disse, Suerter Garay, né? A própria Lana reforça a compreensão de não fazer essas distinções, a gente entender que são paisagens, né? É muito difícil você fazer a distinção hoje, né? Até por conta que a ação humana é uma ação que já se espalha por restante do globo, inclusive isso, o Milton Santos já falava isso em Metamorfose do Espaço Habitado, né? Em outros escritos dele. Falei, inclusive, como isso se apresenta no BNCC, reforçando, apresentei 2 quadros, no terceiro ano, e um quadro que eu retirei da BNCC do 6º ano, que é o que mais nos interessa, que é exatamente reforçando essa dimensão da transformação das paisagens naturais e antrópicas. Né? E aí a minha defesa e a defesa de um coletivo de colegas é que a gente reforça a compreensão da transformação das paisagens de forma plural e sem fazer essa adjetivação do que é natural ou do que é antrópico. Né? Nós entendemos, eu sou suspeito de falar, porque eu sou professor de Geografia Física, eu atuo especificamente no campo da biogeografia e eu entendo que existem processos, dinâmicas físico-naturais, biológicas, que são próprias da natureza, obviamente sim, né? Mas também não posso descartar que existe já um trabalho, né? Um trabalho de mudança nesses processos que foram colocados no sistema pelas sociedades, e por determinadas sociedades. Então, se nós pegarmos o conceito de florestas culturais, que se aventou muito dentro da biografia, não seriam florestas culturais. Porque nós estamos reforçando o peso que nós damos ao homem. Mas são florestas que passaram por um nível de transformação. Né? E essa transformação se deu de forma diferenciada por meio de algumas sociedades ameríndias. Né? Então é importante, essa coisa de adjetivar demais as coisas é um complicador para a gente que está atuando em sala de aula. Né? Então eu reforcei isso também. E concluindo, né, essa primeira etapa dessa parte da revisão,
eu retomei algumas imagens, trazendo os domínios morfoclimáticos, né, inspirado na proposição teórico-conceitual do Abissaber, reforçando que as imagens, né, como a gente reforça isso muito bem, né, por meio das imagens que o Abissaber ele nos presenteia, né, no livro Domínios de Natureza no Brasil. Então, ele reforça a compreensão não de uma natureza naturans, mas de uma natureza que está dialogada ali, ó, um homem que é natureza integrado à paisagem, né? Então, a compreensão mais integrada da paisagem que particularmente, eu me identifico muito por conta dessa concepção do Abissaber, né? Bem, além disso, e aí retomando onde nós paramos, né? Se nós observarmos aqui as paisagens da mostra, né? O ordinário Rafael Sica. O Rafael Sica, ele é ilustrador, tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro eu estava concluindo um doutorado lá no doutorado sanduíche. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Rafael Sica, que compreendeu uma ala enorme da Caixa Cultural. Uma ala enorme da Caixa Cultural. Então, o Rafael Sica, ele nos proporciona, assim, um banho, né? Um banho de percepção de como o desenho, né? Como o desenho ele é um dispositivo interessantíssimo para nós trabalharmos paisagens, mas não paisagens naturais, ou culturais, paisagens, né? E aí ele traz vários temas, né? Por exemplo, na primeira imagem, à esquerda, você vai ver a questão da solidão, né? O tema da solidão na paisagem, das pessoas, dos animais, enfim, é muito presente dentro dos registros de paisagem que ele faz, né? Acima, ele coloca a questão do ensino remoto, não sei se vocês percebem, né? Tá uma pessoa, né? No meio a uma paisagem toda degradada, vocês observarem aí as focas, algumas estão mortas, existe lixo, né? Ele ali antenado, né, na tecnologia, mostrando que houve um aumento, né, da quantidade de trabalho, né, e tal. E aí ele reforçando essa questão do ensino remoto, né, do trabalho remoto dentro do contexto da paisagem, né? E embaixo ele reforça essa questão da degradação do patrimônio, né, do patrimônio histórico, né? Você vê as pessoas passando em cima do trilho do trem, praticamente eu acho que não funciona mais, e as ruínas do entorno. Isso é muito presente, né, a questão das ruínas dentro da obra do Sica, né? Então é interessante a gente retomar esse tipo de linguagem, e especialmente porque a nossa turma de sexto ano é uma turma ainda de crianças que estão na fase de puberdade, né? Então, assim, eles estão naquela fase ainda do letramento, né? Também do desenho, eles estão aí nessa fase. Então, a gente tem a oportunidade de aproveitar isso, não só apresentando imagens, como do Rafael Sica, obviamente, mas criar situações que eles possam também desenhar uma situação de campo, que eles possam estar fazendo esse registro via desenho, via croquis, que seja, né? Deixa eu ver aqui o próximo. Sim, eu não quero me delongar, mas veja bem, isso tudo me remete a uma provocação que foi feita na forma de um artigo do Rodrigo Suez, né, e da Alcineia Silva, da UNB, em que eles nos presenteiam, né, com essa dimensão da perspectiva descolonial e a releitura dos conceitos geográficos no ensino de geografia, né? Eu achei, assim, um texto muito bom, muito bacana, porque é uma primeira agenda, uma das primeiras agendas, na verdade, né, dentro da geografia, em que a gente começa a pensar o território, o lugar, a região, a própria paisagem, dentro da perspectiva descolonial. Eu sou suspeito em falar, porque quando eu tive acesso ao trabalho dos dois, num artigo na revista, de uma publicação de um periódico na Federal Santa Maria, eu achei interessante porque ele vai dar uma definição, obviamente tem algumas as questões que são negociáveis nas definições que eles apresentam, mas ao mesmo tempo eles vão já apontando algumas sinalizações do que seria uma contribuição decolonial e as situações didáticas disso. Eu particularmente me senti extremamente contemplado pelo esforço, porque veja bem, na pesquisa de doutorado eu fiz esse esforço, né, de tentar trazer de como a biogeografia ela pode ser ampliada, né, na perspectiva de uma ampliação de repertório a partir da decolonialidade, mas não só aí.
Porque se eu ficar apenas no decolonial, na biogeografia, eu vou reforçar aquilo que eu falei há pouco, que é a geografia acadêmica. Eu ficaria só naquela geografia acadêmica. Então, como eu sou fruto, né, fruto e processo também, né, daquela formação inicial lá, né, em que eu tinha uma formação mais bacharelesca, eu não sairia, ou pelo menos não faria um deslocamento para uma perspectiva de formação de professores e professoras. Então, aqui, né, ele traz, né, inclusive ele apresenta algumas situações didáticas. Obviamente, é um começo, né? Então, eles apresentam, obviamente eu fiz um recorte, né, eles apresentam vários conceitos, eles apresentam, aí você pode estar perguntando, Ivan, e o que é esse descolonial? Né, você está falando aí e tal, como se todos nós soubéssemos. Veja bem, de forma resumida, porque tem muita coisa escrita sobre isso, sobre descolonial, que é o seguinte, a perspectiva decolonial, ou descolonial, no geral, elas estão inclinadas a pensar outros fazeres saberes, outros conhecimentos, outras experiências que a ciência, que a universidade, que as instituições sociais, elas não conseguiram adotar, implementar por questões de relações de poder, de primazia de um conhecimento científico, de primazia de um conhecimento técnico. Lembrando que perspectiva descolonial não é perspectiva negacionista. Né? A ver quando fala crítica à ciência, a crítica que a gente faz, se é que nós que adotamos o decolonial somos negacionistas na ciência hegemônica. Aquela ciência que está comprometida em subalternizar fazeres saberes, inclusive de comunidades indígenas que interpretam, que observam a paisagem de outra forma, que mobilizam uma outra noção de paisagem. Né? Então, é preciso descolonizar os conceitos, e a provocação que o Suez faz aqui é exatamente isso, o Suez e a Alcinea, que é exatamente já começar a fazer esse exercício de não é abortar a ideia de paisagem, mas ampliar essa ideia de paisagem, né? E aí, essa negação que a gente faz é exatamente uma forma de fazer ciência, de mobilizar a ciência, que está comprometida em silenciar, subalternizar outras experiências. É nesse sentido. Eu estou fazendo essa ressalva porque, vez ou outra, a gente vê alguma compreensão distorcida de que o decolonial ele teria uma dimensão negacionista, e é exatamente isso que a gente não quer. Né? E a gente está vendo o resultado aí da perspectiva negacionista. Né? Não vou entrar em detalhes, vocês sabem do que eu estou falando. Negacionismo científico caminhou agora, nós estamos aí, batemos até ontem, nas últimas 24 horas, 1.641 mortes por Covid. Isso por conta de uma postura negacionista da ciência. Né? Então, eu seria leviano, até por conta das vacinas, né? Imagine. Existem ciências, né? Tem várias formas de mobilizar a ciência. A gente pode negar o peso, né? Que a ciência farmacológica e todo esse esforço coletivo está sendo feito para produzir as vacinas. Né? Então, a gente precisa ponderar essas questões, que eu acho extremamente fundantes. Né? Então, eles vão apontando, aqui não vou entrar em detalhes, porque vai ficar muito extenso, mas, basicamente, o que eles estão chamando de contribuição decolonial é no sentido de desconstruir uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico, organização do trabalho que não seja serviço de um bem comum, traz uma questão que é fundante, que é notabilizar vozes historicamente invisíveis, digo mais, compreensões de paisagem que foram historicamente invisibilizadas. Eu digo isso porque, se nós observarmos as representações de paisagem que o colonizador fez, é uma representação de paisagem que remonta todo o referencial, né, de mundo que eles tinham até aquele momento. Né? Então, o que nós precisamos hoje é trazer essas representações, é trazer esses conhecimentos, fazer esses saberes a partir de outros referenciais, obviamente, são outros referenciais. E o fato de ser outros referenciais não quer dizer que são menores, né? São tão importantes quanto, né? Obviamente eles vão falar paisagem, mas eles podem até em algum momento se apropriar da paisagem, comunidades tradicionais. Mas se você não trabalha junto à comunidade, dentro do mapeamento biorregional, de uma conversa com a comunidade, a gente vai perceber claramente como eles têm uma compreensão que se aproxima, que se distancia, e o fato de se aproximar ou distanciar não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Isso enriquece, inclusive, e nos provoca a alçar outras perspectivas. Então, veja bem,
a contribuição decolonial, ela faz um trabalho de revisitar a noção de natureza como recurso, né? Revisitar essa visão compartimentada de natureza e sociedade. Para quem é da geografia agrária e está aqui me escutando, e já trabalhou com comunidade, sabe do que eu estou falando, existe um olhar, existe um fazer saber, uma experiência que é implicada, eles não faz essa distinção como nós fazemos, né? Que é um traço de uma herança moderna colonial, né? E aí tem um autor que particularmente eu assim sou fã de carteirinha e eu gosto muito de utilizar mobilizar muito nas minhas aulas quando estou com decolonial, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves, né? Carlos Walter Porto Gonçalves que inaugurou os estudos decoloniais na geografia, né? No núcleo da Federal Fluminense é maravilhoso. O Denilson Araújo, o Renato Emerson, que trabalha com o branqueamento do território, né? Obviamente deve mobilizar outras noções como de paisagem, por exemplo, né? O Walter Carmo, tá? Então tem uma galera muito boa, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, né? E aí aproveito a oportunidade, né, para reforçar. Tem um autor também que eu gosto muito na geografia, que é o Rafael Sanches, né, que é da biologia, né? Ele do campo da educação, atua no campo da educação, né? Ele atua no grupo do GEASU, que é um grupo que eu tive a oportunidade de conhecer, fiz o curso de extensão com eles, foi maravilhoso. E é exatamente aí que a gente tem que beber. São essas fontes que tem que beber para decolonizar a paisagem, né? E como é que decoloniza a paisagem? Daqui a pouco eu vou mostrar. Como é que a gente pode decolonizar essa paisagem, né? Agora, em termos de situações didáticas, é exatamente isso. Bem, basta apenas eu captar ou criar situações didáticas em que o estudante faça suas representações via croquis, desenhos, enfim, eles registrem por meio de fotografias, é suficiente? Não é suficiente. Se nós queremos decolonizar a ideia de paisagem, precisamos também nos interessar, nos deslocar para representantes de comunidades indígenas, pegar documentos, né, registros, tem muitos registros de representação de paisagem por comunidades indígenas e ribeirinhas. Isso dá uma riqueza enorme, porque você vai trazer esses fazeres saberes no conteúdo de paisagem. Então, você vai trazer a noção de paisagem na geografia e vai ampliar o repertório com os estudantes. Então, aí, e digo mais, não é só em paisagem, não, território, lugar, né? Então, precisamos trazer essas autorias, trazer esses registros para a gente decolonizar a noção de paisagem. Tá? Ampliar, no sentido de ampliar essa noção de paisagem. Né? Eu acho que uma das situações que eles apontam é exatamente essa. Você pensar uma viabilização de uma leitura crítica e transformadora do espaço geográfico. Né? E estudar e denunciar como a colonialidade do poder, do ser e do saber, a ideia de raça e o eurocentrismo se materializa na dimensão do espaço. E como isso se materializa na paisagem. A paisagem, ela nos informa, ela dá uma primeira aproximação dessas desigualdades, né? Dos arranjos, né? Da forma como isso se apresenta de forma desigual. Tá? Então, avançando nessa questão de como a paisagem ela pode, numa perspectiva não decolonial, ela pode reforçar uma invisibilização do outro. Né? Numa perspectiva decolonial, você visibiliza o outro. Eu trago um trecho do Marcelo Lopes de Souza, em que ele discute o seguinte, discutir, por exemplo, as práticas, os agentes e que as representações deixam de fora, ou seja, ficam à margem, né? O retrato caricaturalmente, ou pior ainda, as intervenções do espaço concreto, que o objetivo é limpar a paisagem dela, removendo os agentes e as práticas tidas como indesejáveis ou inferiadores, é um veio riquíssimo que tem sido explorado aqui e ali, mas que merece sê-lo ainda mais, cabendo ser melhor aproveitado pela pesquisa socioespacial, né? E aí ele vai reforçar essa invisibilização por meio de uma seletividade, de uma retocagem da paisagem, mediante a pintura, a fotografia e filme, que é muito comum isso em alguns setores, como o do marketing, do turismo, né? E às vezes a gente acaba reforçando também isso na geografia, né? E a invisibilização, não só imagética, representacional, mas a invisibilização por meio de intervenções do próprio poder público sobre o substrato espacial, né? Com a mudança, a reformatação da paisagem
para atender uma demanda. Então, nos recordemos do que aconteceu no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, se não me engano, que o governo, né, para tapar aquela paisagem das favelas, eles construíram um muro para não passar uma imagem diferente daquela que o cartão postal ela evidencia. Então, quando você coloca um muro para, digamos assim, invisibilizar uma realidade que está posta, né, que é construída cotidianamente, você ajuda, ele reforça essa lógica colonial, que é exatamente invisibilizar esses outros sujeitos, né? Então, e sobretudo as paisagens, né, que eles constroem, né, que todos nós ajudamos a construir, né? E aí, se nós pensarmos, eu peguei aqui 3 realidades, assim, foi uma coisa aleatória, mas assim, foi em cima também das imagens que eu recebo, que todos vocês recebem. A ideia, a imagem que se vende de Salvador, a parte das suas paisagens, sobretudo o Pelourinho, a imagem que se vende do Rio de Janeiro, veja que a imagem do Cristo Redentor, ela está bem destacada, mostrando Pão de Açúcar, mas as favelas, elas aparecem timidamente lá no fundo. Por que não é interessante visibilizar? Porque o mercado é um outro público que está sendo ali pensado para se cogitar. E Foz do Iguaçu. Então, isso aqui é a paisagem. Veja bem, olha como isso é riquíssimo. Não é só mostrar uma imagem. Veja bem, eu estou usando a linguagem da fotografia. É um recurso interessantíssimo para trabalhar a paisagem na geografia, né? As fotografias, inclusive estimulá-los a fotografar, viu, gente? Criar situações didáticas de campo em que os estudantes fotografem e que eles escolham a forma e os ângulos, e a gente problematizar a partir dos ângulos, por que você fotografou isso e não aquilo. Então, é riquíssimo. E hoje, muitos estudantes já têm celular, a gente pode estar fazendo essas atividades com celulares, obviamente, num lugar seguro. Eu sei que é difícil a gente pensar em segurança no atual contexto, mas, sobretudo, não agora exatamente, mas antes da pandemia, até por conta de assalto, mas, enfim, são adequações que a gente vai fazendo durante o processo. Mas está aí as câmeras, né, que nos ajudam também a mediar esse processo. Então, veja que aí são imagens que são... existe uma fetichização, né? Uma fetichização da paisagem, que é para atender um certo público. Mas se nós pegarmos, por exemplo, que ajuda a invisibilizar experiências, se nós pegarmos essas mesmas cidades aqui, ó, e mostrarmos uma outra paisagem a partir de um outro ângulo, aí tudo muda. Aí você pega a Gamboa, Salvador, você coloca ali aquela área mais favelada, a base, e os prédios acima, né, classe média, média alta, né, mostrando essa desigualdade da produção do espaço urbano, né, nos arranjos. Você pega o Rio de Janeiro, se você vê o Cristo, mas você não vê o Cristo de cima, você vê o Cristo de baixo. Olha como a foto ela pode ser um grande instrumento, e até a forma como a gente tira a foto, ele pode reforçar uma compreensão una de paisagem ou diversa de paisagem. Quer dizer, eu posso reforçar uma história única, uma paisagem única, né? Pegando a Chimamanda Adichie, né? A história única, uma paisagem única. A imagem que eu tenho de Rio de Janeiro é que o Redentor olhando por cima e tudo ok, né? As praias de Copacabana e tal. Mas aqui é a partir da favela. Veja como muda. Em Foz do Iguaçu, você tem aqui uma ocupação que não foi planejada, que tensa na região de Foz do Iguaçu. Veja como uma paisagem ela muda. Olha da mesma cidade, entende? Então, para mostrar a desigualdade. Então, isso, inclusive, é reforçado pela fala do Marcelo de Souza, que ele traz algumas experiências do Rio de Janeiro, né? Porque ele é carioca, algumas experiências na região de Botafogo, que é a região da Zona Sul, em que ele vai mostrando essa desigualdade na forma, né, dos registros e tal, e como se prioriza determinados ângulos e não outros, né? Então, veja como a gente ajuda. Então, uma forma de descolonizar a paisagem é exatamente reforçando essa diversidade. Veja como é diversa. Tem uma diversidade posta aí. A outra também tem, mas essa aqui ela é mais interessante porque ela mostra que onde tem riqueza tem pobreza, né? Então, é importante a gente reforçar essas questões que são colocadas de forma periféricas. Além disso, precisamos também recorrer às representações de comunidades indígenas.
quilombolas, ribeirinhas. Porque, afinal de contas, se nós observarmos na primeira imagem, que é a imagem do colonizador, as pinturas, observe que as pinturas do século XVI, XVII, do período colonial, veja que essas pinturas, elas demarcam, né, o olhar do colonizador, né, demarcam um prisma a partir de referenciais eurocêntricos, né? Então, a gente acabou naturalizando boa parte desses processos, inclusive com a alcunha de descobrimento, né? E aí isso foi revisitado pela própria história e por colegas das ciências sociais, de que não houve, de fato, um descobrimento, houve, de fato, uma conquista e houve uma invasão, né? Um processo de pilhagem da natureza e de subjugação desses saberes, um trabalho de pilhagem também, pilhagem epistêmica, que é exatamente você se apropriar do conhecimento do outro em causa própria e não fazer essa referência a esses fazeres saberes, né? Ao mesmo tempo da pilhagem epistêmica, que é exatamente se apropriar desse conhecimento e não fazer jus a ele, a essas comunidades, você tem o epistemicídio, que é exatamente não só o epistemicídio, né? Na verdade é um ontoepistemicídio, né? Que é uma supressão desses modos de vida e desses saberes, né? Que constituem esses modos de vida, né? Então veja, diferentemente de um olhar colonial, é pensar experiências como essa da segunda imagem no canto superior direito, da etnia Munduruku, que teve a participação do Greenpeace em construir mapas, construir imagens, né, das paisagens para reforçar o direito territorial que eles têm sobre o Rio Tapajós. Essa experiência já foi compartilhada, está aí o link, mas o mapa da vida não tem dificuldade nenhuma. Eu utilizei esse mapa da vida no curso de extensão, Biogeografia do Sul, junto com os estudantes do curso de Geografia e de outras instituições, no âmbito do doutorado. Esse mapa da vida, ele reforça a necessidade dessas representações da paisagem, trazer essas representações para a sala de aula, essas representações para a geografia escolar, porque a gente está muito acostumado a trazer as paisagens do Sudeste, a gente esquece dessas paisagens do Sul, esquece essas paisagens latino-americanas, esses registros, a forma como cada um percebe a paisagem. Então é importante a gente reforçar isso. Além do mapa da vida, eu trouxe um outro registro abaixo, que é do Jair Esbel. O Jair Esbel é artista indígena, ele é amplamente conhecido, né? Ele participou do CIPIAL, que é um evento que aconteceu no ano retrasado na UNB, se não me engano, foi na UNB, é o Congresso Latino-Americano dos Povos Indígenas da América Latina, e aí ele reforça a partir da arte, né? A paisagem mostrando a disputa, né? A disputa, né, orquestrada por relação de poder, né? Então veja, aí obviamente tem a dimensão lúdica que é próprio da arte e a gente precisa se apropriar disso. E a gente precisa trazer isso, né, para a sala de aula, tá bom? Outras paisagens. Além dessa experiência, tem outra experiência que eu utilizei no doutorado, que eu faço questão e tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro, que é do Denício Baniwa. Esse Baniwa também é arte ativista indígena da etnia Baniwa. Ele teceu essas imagens a partir de tratamento digital, né, obviamente, mas a provocação que ele faz é exatamente essa, ou seja, a paisagem mostrando o seguinte, bem, a clareira mostra exatamente isso, né? Não é uma extinção só da natureza, a natureza física que nós entendemos como natureza biológica, mas a própria morte do homem, né? Então, a natureza morta. Então, veja que essa clareira aí que define o homem, esse homem indígena, a mulher indígena, a arara e a onça, ela reforça exatamente como a gente pode usar a arte, os recursos digitais, para reforçar uma mensagem e pleitear outros horizontes emancipatórios, né, a partir da leitura da paisagem. Né? Olha que aí é a partir de um voo de avião, né? A partir de um voo de avião. Obviamente, a gente não tem esse registro na vida real, tanto do indígena aqui, quanto da arara, quanto da onça, mas é uma representação da paisagem, obviamente não está exatamente como está aí, mas a provocação ela é interessante porque está dentro do campo do design ativista, dentro do campo do design descolonial, do qual também eu compartilho e venho desenvolvendo pesquisa nesse sentido. Então, vale a pena também trazer essas leituras da paisagem a partir de outros referenciais, como esse da comunidade indígena, né? Para não concluir, né, para nós encerrarmos essa conversa, então, veja bem, o desenvolvimento de atividades com produção de maquetes, práticas de elaboração de croquis, visitas a museus, galerias de arte, práticas de registro fotográfico em diferentes fases de pré-campo, campo e pós-campo, ajuda a construir conceito de paisagem com os estudantes. Veja bem,
Eu tive uma experiência, né, no ensino fundamental 2, em Feira de Santana, né, sou feirense, não sei se vocês perceberam pelo sotaque. Eu tive uma experiência em Feira de Santana, no ensino fundamental 2, em que a escola, eu acredito que quem puxou mais foi a educação infantil, tinha um hábito de solicitar aos estudantes produção de maquetes. Eu achei aquilo ali, eu falei, pronto, deve ser algum professor de geografia, né? Eu tinha acabado de entrar na instituição, né? Eu imaginei, deve ser um colega de geografia. Que nada, foram os professores das ciências naturais e da matemática que estimulavam eles que construir maquetes. Então, interessante que eu acabei incorporando a questão da produção de maquetes nas minhas aulas, né? Eles faziam questão de reproduzir, ou pelo menos de produzir, de construir as maquetes em cima das realidades com as quais eles viviam, né? E aí eu achei bacana, porque a maquete, ela traz outras questões muito interessantes, que é a questão da lateralidade, a questão da escala, né? A questão do olhar que você tem sobre aquela paisagem. Então, a maquete ajuda muito, né? A gente usava muito maquete nas aulas, né? É tanta maquete no final da aula que não sabe nem onde botar tanta maquete, a verdade é essa. Então, assim, além das maquetes, fotografias, criar situações em que a gente possa estar fazendo esses registros fotográficos, mas também não só a gente, mas pegar registro fotográfico de como esse indígena, como esse quilombola, como os marisqueiras fazem, como eles observam a paisagem a partir do registro. Se você entregar uma máquina para uma comunidade quilombola, para uma máquina para, claro, dando uma instrução e tal, para uma comunidade ribeirinha, uma marisqueira, e assim, bom, agora tira uma foto do recorte que você acha interessante, que você acha que é importante para a comunidade. Aí vocês vão ter uma ideia de como a noção de paisagem ela se amplifica quando a gente cria situações didáticas em que os estudantes possam ter acesso também a esses registros, né, que é importantíssimo se a gente quer de fato descolonizar a noção de paisagem. Né? Isso tudo na fase pré-campo, campo e pós-campo. Né? A gente faz isso muito em campo. E outra coisa, né? A gente faz olha, outra coisa que foi dita em alguns eventos que eu participei, inclusive no colóquio de pesquisadores de Geografia Física e Ensino de Geografia, o último aconteceu em Pelotas, não, o último aconteceu em São João do Rei, que eu fiz uma participação, fui chamado para integrar a comissão científica, foi dito, inclusive, isso foi reforçado, inclusive, no evento, de que as nossas práticas de campo, os trabalhos de campo, traduzindo melhor, nossos trabalhos de campo em cursos de formação de professores e professores de geografia ainda reforçam a dimensão do conteúdo específico da geografia. E aquele coletivo do grupo de trabalho que nós participávamos identificou isso como um problema, porque, afinal de contas, o deslocamento de um professor, professor formador, que está num trabalho de campo, ele precisa trazer provocações em campo que tragam essa dimensão do conceito, de aplicação do conceito, em geografia, no curso geográfico, as categorias, mas, ao mesmo tempo, fazendo essa mediação didático-pedagógica. E aí, numa situação como essa, criando situações de problema mesmo em campo, como é que vocês trabalhariam isso com os seus estudantes? Né? Quais seriam as dificuldades? Quais seriam os desafios? Quais seriam as potências, né, disso tudo aí? Né? Então, e isso não se faz nem na fase pré-campo, muito menos campo. Olhe lá pós-campo. Então, é importante a gente fazer o deslocamento do trabalho de campo, que tem um viés muito bacharelesco. Volto a dizer, o trabalho de campo, aí é uma defesa minha, alguns discordam, mas particularmente eu sigo em cima da perspectiva do ensino. Então, eu penso, nosso trabalho de campo, eles não têm dado essa devida atenção à dimensão didático-pedagógica. Não estou dizendo que o professor formador não traga uma didática, né, no campo, inclusive uma didática do ensino superior, mas estou falando na didática que quem vai atuar na educação básica, que essa é a grande demanda. Né? Além disso, volto a dizer, reforçando, trazer os registros de diferentes comunidades, linguagens diversas da pintura, do quadro, do desenho, do croquis, da fotografia, da maquete, das visitas aos museus, caso tenha, mas sempre tem algum espaço, uma galeria, alguma coisa na cidade que se possa estar utilizando nas aulas, extra sala de aula, né? Pensando já em espaços mais porosos, praças públicas e tal. Então, concluindo, né, eu penso que compreender a paisagem sob diferentes linguagens contribui na ampliação de repertório e ampliar no sentido de assim, mostrar como esse conceito ele pode ser operacionalizado na geografia, na interface com o ensino,
mas sem esquecer, né, desse comprometimento político, crítico e propositivo de trazer essa perspectiva descolonial para a prática docente, para o exercício docente. E isso se estende, isso se estende não só para quem já concluiu, mas sobretudo para quem está numa iniciação à docência, para quem está numa residência pedagógica, né? Fazer esse deslocamento que é importantíssimo, importantíssimo, né? Eu trago aqui algumas referências, o Absaber, né, Lana Silva Cavalcante, tem algumas referências que vocês podem depois consultar. Tem aqui alguns contatos, né? Eu sou professor, né, do Departamento de Geografia, do curso de Licenciatura em Geografia, curso que eu integro no sentido de não só atuar como docente, mas eu atuo nas redes sociais do curso, né? Aqui ao lado à direita, né? Você tem um Linktree do curso de Geografia, aqui tem um link, você tem acesso ao Facebook, você tem acesso ao Facebook, Instagram né, o Twitter do curso, né, e ao mesmo tempo que a sinalização do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Geoprax, né, a prática do ensino da pesquisa em geografia, em que eu desenvolvo o trabalho no campo do ensino de geografia e no campo da natureza, sociedade e sustentabilidade. Né? Quero agradecer aí, vamos para dentro do tempo que é dado ainda, né? Para a gente ver algumas perguntas, tá bom? Agradeço a todos e a todas. Boa, Ivan. Muito obrigado. Foi ótimo, assim, te ouvir, porque eu acho que tinha muita coisa, obviamente, que eu queria comentar, mas eu não vou comentar. Eu vou mediar aqui as perguntas para que você possa, né, continuar. Mas só muitas coisas mesmo. Mas isso que você falou no final, comentado 2 minutinhos, isso que você falou no final a respeito do campo, né, da atividade de campo, do trabalho de campo do geógrafo, e como que às vezes há uma dissociação de pensar o ensino, né, naquele campo, né, de pensar o processo de aprendizagem que existe naquele campo, né. Então não é só pensar o campo como um espaço para que você possa construir propostas, para que você possa construir didatizações, mas pensar o campo também como um espaço de aprendizado, né? E o campo é um espaço de aprendizado e que esse aprendizado ele possa se replicar em outros espaços. E aí, obviamente, a gente está falando do espaço acadêmico, né? E essa dificuldade a gente tem mesmo nos cursos de licenciatura que tem o bacharelado e a licenciatura, né? Essa é uma dificuldade. Eu sou do IGEL, eu fiz no IGEL, né? Eu sou professor da Faculdade de Educação, mas eu fiz no IGEL, da UFBA, e aqui os residentes eles são do IGEL, e é óbvio que a gente vai cada vez mais colocando esses movimentos de associar a pesquisa ao fazer pedagógico, à condição docente, né? Programas como esse, a própria residência pedagógica, o PIBID, né, que vem antes e dá o passo inicial a essa associação entre pesquisador e licenciado, que isso é muito importante, né, nesses cursos de licenciatura que a gente tem. E eu acabei não agradecendo, mas você agradeço aqui ao professor Wender Henrique, que fez o contato, né, intermediou o contato entre nós. O Wender Henrique foi meu orientador de graduação, né, do PIBIC. O Wender é muito jovem, viu, pessoal? Se ele estiver vendo isso, alguém passar para ele vai querer me dar o cascudo, porque ele é jovem, ele não parece que foi meu orientador, assim. E agradecer também a Érica, né, coordenadora do curso de Geografia, que é uma pessoa, assim, muito ativa e que possibilitou, né, esse contato. Eu conversei com ela que me passou para o Wender para você. E a coisa que você traz da decolonialidade, eu vou falar só isso aqui em termos conceituais, até por conta da aproximação que eu tenho, também trabalho com decolonialidade na educação ambiental, né, sobretudo em comunidades tradicionais, os campos que eu faço normalmente são nesse viés, ou campo de metodologia do ensino de geografia, eu faço campo com a turma de pedagogia,
né, na Universidade Federal da Bahia, a gente vai à escola. E assim, isso que você falou do cuidado, né, da decolonialidade, ela não ser pensada, não ser criticada, não ser atacada como uma anti-ciência, né, ou como uma não-ciência. Por conta de, para alguns, esse discurso ele pode soar como um revisionismo histórico, mas isso é de uma desonestidade que absolutamente não tem nada a ver. E esses trabalhos, essas imagens que você trouxe, elas mostram bem, né, como que a decolonialidade ela é a gente buscar, como se a gente buscasse colocar a lente para enxergar com outros olhares, outras possibilidades de como a paisagem ela se realiza, né, de como a paisagem em todas as suas concepções que você trouxe bem, em todas as perspectivas, desde a paisagem como herança, a paisagem como uma construção humana, a paisagem no aspecto contemplativo, né? Nós temos uma série de outros povos, de outras comunidades, de outros seres que produzem ciência, como você mesmo falou, e que trazem, né, a sua compreensão, a sua representação, a sua construção paisagística. E a gente ampliar esse leque para o ensino de geografia, né, isso é algo riquíssimo, né, porque coloca a gente na realidade vivida, né? Então, assim, tua fala foi maravilhosa, cara. Assim, o pessoal está aqui elogiando muito. Tô vendo aí, ó. Agradeço muito a você. É ótimo isso, porque já tem umas dobradinhas para a gente ir fazendo depois. Viu? E apesar de todo o repique, né, do problema que a gente deu no YouTube, eu estava aqui lembrando até que o Congresso da UFBA deu esse problema, não sei se você acompanhou a abertura do Congresso da UFBA. Eu acompanhei, vi. Deu muito problema, eu falei, poxa, se a abertura do Congresso da UFBA deu, porque a gente também não pode dar, né? Então, mas a gente conseguiu resolver, o pessoal foi sinalizando, enfim, e você conseguiu pegar bem, fazer uma síntese muito boa do que você tinha falado e estava cortando, né? Então, valeu. E aí agora eu vou para as perguntas, Ivan, para a gente otimizar um pouquinho aqui. O Thiago fez algumas perguntas, Thiago. Valeu, obrigado. Tem pergunta do Eduardo também. A primeira pergunta que o Thiago faz, e aí eu vou associar ela à segunda logo dele, tá? Porque eu vejo relação. A primeira ele diz, pelo que eu entendi, o conceito de paisagem é abordado de forma diferente na academia e nas escolas. Ele queria que você confirmasse isso. E aí, na segunda pergunta dele, ele diz que você falou em construir o conceito de paisagem com os estudantes. E aí ele quer saber, isso se refere em discutir a realidade dos estudantes? Eu acho que dá para juntar, né? Enfim, em duas perguntas aí. Fica à vontade, João. Olha bem, por incrível que pareça, a paisagem é um dos poucos conceitos que consegue ter uma certa articulação daquilo que se problematiza na academia e na sala de aula. Agora, talvez, na verdade, o que faz essa linha tênue da diferença exatamente é a forma como eu mobilizo isso. Porque, veja bem, existe uma diferença que é básica e tem a ver com transposição didática. Veja bem, você aprende na academia o que é paisagem, os conceitos de paisagem, os vários autores. Quando chega em sala de aula, você não tem que dar o conceito. E esse é o lugar. O que tem feito em sala de aula é apresentar, a gente dá o conteúdo, a gente é um dador de aula. Era para ser mediador, a gente dá. A gente ainda fala, eu tenho professor, eu acho que não, é dador de aula, você dá aula. Então, eu penso que a diferença básica é essa, que o professor ele vai construir tendo essa base teórica, obviamente conceitual, mas fazer com que o estudante construa com você, de forma intencional, obviamente. Então, em suma, é a forma metodológica, o conceito, não há diferenças. A diferença é na forma de como eu mobilizo isso. Porque eu posso fazer na perspectiva floriana de construir com. Não uma perspectiva tradicional não. Numa perspectiva mais convencional, eu apenas anuncio. Na verdade, eu apresento e eu quero receber uma nota sobre isso. Se reproduz exatamente como eu estou apresentando. Então, aí é a educação bancária, como diz o Paulo Freire. Então, penso na perspectiva do com. Aí tudo muda. Tudo muda. E aí, nessa perspectiva freiriana, e sobretudo em outras correntes que apostam, e não são poucas, que apostam nessa questão da realidade dos estudantes. Então, é a partir da realidade. Porque o livro didático,
existe um centramento do livro didático para o Sudeste e Sul. As paisagens que são apresentadas nos livros, elas são paisagens, em sua grande maioria, do Sudeste e Sul. Ainda nós temos esse problema no livro didático, né? E não só o livro didático. Às vezes, quando nós planejamos nossas aulas, a gente não quer colocar uma paisagem da frente da minha casa porque é feia. Aí a gente precisa rever isso. O que é uma paisagem feia? Existem paisagens feias, né? Então, é uma coisa para se trabalhar. Então, é em cima da realidade do estudante, né? Você vai pegar... E aí, com essa realidade, como é que se faz isso metodologicamente? A gente se apropria dos registros fotográficos, faz atividades, situações didáticas, que eles possam estar fazendo esses registros, né? Que eles possam estar fazendo esses registros em forma de croquis, na forma de maquete. Então, tem várias possibilidades aí para a gente trabalhar o conceito de paisagem com eles, entendeu? Beleza, Ivan. Ótimo. Júlio e Patrick, eu estou olhando aqui nas notas compartilhadas, aí eu vou continuar aqui com as perguntas aqui, tá? Que vocês colocaram aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou com... Tem outras de Tiago aqui, mas eu vou com uma de Eduardo, e aí depois eu volto a pergunta de Tiago, tá? Eduardo também é residente, igual ao Tiago, e ele pergunta aqui, a história do pensamento geográfico nos mostra os usos atribuídos aos conceitos, né, aos conceitos geográficos nos mais diferentes contextos. Dentro das lógicas de poder e contexto atual, acredito que o fenômeno de inviabilização do outro, né, aí ele está trazendo o inviabilizar, mas que dialoga muito com a inviabilização que você trouxe, né, tornar invisível. Invisibilização. Isso, que é tornar invisível, e aqui é tornar não acontecer, né, tornar inviável. E aí ele pergunta, esse fenômeno da inviabilização do outro por meio da transformação da paisagem tende a se acentuar ou a diminuir? Sem dúvida alguma, tende a se acentuar. Eu vou dizer por quê. Nossas instituições, ensino superior, né, nosso sistema legislativo, é um sistema moderno colonial. As estruturas coloniais elas estão instaladas, né? A Catherine Walsh, ela vai chamar a atenção de que ela trabalha no campo da pedagogia decolonial, ela vai chamar a atenção no campo do decolonial, e tem uma distinção leve aí sobre o que é decolonial e descolonial, mas, sobretudo, no campo do decolonial, ela vai entender o seguinte, que essas estruturas elas vão estar aí. Agora, precisamos resistir e insurgir, que é criar em meio à estrutura. Porque, veja bem, vai se acentuar, se a gente não mudar a forma como nós estamos formando sujeitos. Porque, veja bem, como o processo é de grande monta, as estruturas coloniais estão instaladas, aí a gente chama de colonialidade, né? Ou seja, o processo de colonização já se encerrou, mas o processo está vivo ainda, né? Ele se transforma, mas a essência daquele modelo está instalada. Então, veja bem, a tendência é essa. O turismo faz isso. O turismo faz isso. O turismo não apresenta paisagens, entre aspas, feias. É a paisagem tipo cartão postal, né? As grandes corporações não fazem esse trabalho. Se mostra as comunidades numa perspectiva idílica, a partir de uma outra narrativa. É a partir de uma outra narrativa que é apresentada. E não a narrativa deles, dos sistemas de opressão diários que eles passam. Então, é uma outra narrativa. Então, penso que tende a se acirrar, sim, porque as estruturas estão aí, mas, apesar do acirramento, né, desses processos, cabe a nós, como professores, professoras, que estamos comprometidos com a formação do sujeito, da cidadania, comprometimento com a proteção da biodiversidade, com a proteção do ambiente, com a proteção do outro, de forma mais ampla, né? A gente possa estar encabeçando. Eu sei que é difícil, implementar práticas em contextos diversos, em escolas particulares, até em escola pública mesmo, é super complicado, mas nós somos formadoras de opinião, de argumentação, mais que opinião,
de argumentação. Então, se nós das humanidades, o nosso compromisso é exatamente esse, é a gente criar situações didáticas, pedagógicas, nós apresentamos e criamos situações didáticas em que as imagens, há uma didática das imagens que possa nos auxiliar a compreender criticamente a sociedade e que possa, de forma propositiva, assinalar caminhos. Tá? Eu sei que é difícil, mas isso aí a gente tem que fazer. Né? Se de fato você está comprometido com a educação, está comprometido com esse processo de invisibilização do outro. Então, para a gente fazer, o Henrique Dussel vai chamar de encobrimento do outro. Ou seja, houve um processo histórico de encobrimento e nós estamos reforçando esse encobrimento. Sabe que nós, em sala de aula, nós encobrimos o outro? Quando nós estamos falando sobre paisagem, né? Paisagem, falando da paisagem amazônica, e aí um estudante de matriz africana, né, do candomblé, ele compartilha uma experiência que ele tem no axé. E ele fala das plantas, ele quer falar. E aí você fala assim, bem, isso aí não tem nada a ver com a minha aula. Né? Podemos falar isso em algum momento. Esse em algum momento, ele não existe. Esse em algum momento, ele não existe. Ele nunca vai existir. Porque está tão comprometido com o projeto colonial. Ele nem se dá conta, a gente nem se dá conta que ele está comprometido com o projeto colonial de reforçar as assimetrias. Que a gente está lá tão engajado no nosso protocolo, no nosso planejamento com várias tintas coloniais, que a gente esquece essas experiências. E digo mais, não precisa ser do axé, não precisa ser uma criança, um adolescente indígena, não. Qualquer tipo de experiência, às vezes, por vezes, quando é compartilhada, ela é encoberta automaticamente, porque isso faz parte do planejamento do professor. Então, nós, em sala de aula, não só em sala de aula, na própria instituição escolar, a gente acaba reforçando essas práticas coloniais sem se dar conta. Por quê? Porque o processo se deu lá muito antes do seu ingresso na universidade, é muito anterior, e isso é reforçado na universidade. Então, assim, o conceito de paisagem, a gente precisa trazer o conceito de paisagem na geografia, mas nessa perspectiva da ecologia de saberes, como o Boaventura propõe, né? E é mais ampliando, uma ecologia de fazeres, saberes, né? Porque se você observar uma comunidade indígena, um representante de comunidade indígena falando, ele não está falando só em saber, não. Pode observar. Eles estão falando de experiência, estão falando de questão ontológica, que é muito mais ampla. O saber está ali, tá. Né? Mas quando ele fala de paisagem, ele não fala de paisagem na perspectiva epistemológica. Ele fala na perspectiva ontológica, do ser. E o saber está aí. Então, é ontoepistemológica. Né? Ontoepistemológica. Então, o olhar da paisagem se dá de forma mais ampliada. Tá? Então, assim, a gente tem esse compromisso, cabe a nós fazer esse trabalho. Não espere o outro não, ou a outra não. Faça isso. Como é que se faz isso, gente? Fazendo. Receita pedagógica, comece a inovar, saia das caixinhas, comece a inovar. Eu tenho o maior prazer, eu sou assim um felizardo em dizer que eu fiz parte de um programa de pós-graduação na UFBA, interdisciplinar. Eu sou grato, sabe por quê? Porque meu olhar, gente, não estou falando que na geografia não tem esse olhar ampliado, viu? Eu não achava que na geografia não tenha, mas foi um presente o programa de ensino, filosofia e história das ciências, porque eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que é a professora Rosileia, que tem esse olhar mais ampliado, né, das práticas, da questão intercultural, do decolonial, e que acolheu essa necessidade que eu apresentava, que não é uma necessidade minha, é uma necessidade de todos nós, é porque a gente está tão encalacrado, tão ensimesmado com os conceitos que nós aprendemos lá na formação inicial, que a gente sequer abre para outras possibilidades. E eu tive essa oportunidade de fazer isso no programa. Então, é um programa que, inclusive, o professor Fábio integra, né? Que bom, Fábio, que você integra esse programa, viu? Eu lembro que eu perguntei a Rosileia no início, eu falei, vem cá, Rosileia, não tem ninguém de geografia nesse programa, né? Aí falei, rapaz, nunca teve. Olha que presente, que maravilha. Que bom que você está nesse programa, homem. Olha, eu estou muito feliz, sabe, de estar nesse programa, porque estava precisando de alguém de geografia. Sabe por quê? Era física, né? Que era ali pertinho do IGEL. Aí fui para educação. E aí a gente tinha... Eu não mentir a você, vou ser muito sincero. Que os meus colegas da física daqui me perdoem. Mas quando eu entrava na turma, eu me sentia perdido, gente. Não tinha ninguém de geografia para conversar.
Mas o atrito foi tão... O atrito não, digamos, o desconforto foi tão confortante com o tempo que eu consegui transitar numa boa. E que bom, Fábio, que você está integrando esse programa. E vamos estar batendo vários papos aí, iniciamentos aí futuros, em breve, futuros próximos, para esse trabalho aí, né? Que bom. Estou muito feliz de saber que você está no programa, viu? Tua fala é muito boa, Ivan, quando você falou da experiência que você teve, né, de cursar um programa de pós-graduação interdisciplinar, foi algo similar comigo, né? Eu fiz meu doutorado em Ciências do Ambiente, que na época era a área de concentração multidisciplinar da CAPES, né, quando eu fiz. E, assim, com gente, né, tinha psicólogo na turma, tinha geógrafo, tinha biólogo, e, assim, é bem como você falou, né, isso não é, obviamente, dizer que não tem em determinada área e outra tem, mas é porque você acaba expandindo, né, as possibilidades, né, dialogando com outras pessoas, conhecendo outros saberes, outros métodos, outras teorias. E você falou de Rosilé aí, Rosilé é uma pessoa maravilhosa, né? Assim, quando eu soube que Rosi foi tua orientadora, Rosi é minha amiga, e a gente trabalha junto, né? A gente tem pesquisa junto, projetos juntos, e eu acho que a tua fala durante toda a apresentação e agora, ela representa muito, né? As tuas experiências vividas como profissionais, como pesquisador, em um universo que você vai ampliando essas possibilidades, né? Eu acho que isso vale, não é uma questão de que o cara da geografia não tem que fazer pós em geografia, isso vale para a geografia e fazer uma pós em sociologia, a sociologia fazer uma pós em geografia, a geografia fazer uma pós em programa interdisciplinar, como é o caso de ensino, filosofia e história das ciências. Então, esse olhar, ele permite, assim, essa troca permite olhares múltiplos, né? A gente vai avançando no horário aqui, mas eu ainda tenho aqui a pergunta do Thiago, novamente, que ele vai trazer um exemplo de Salvador. Essa pergunta é bem interessante, né? Ele pergunta: a substituição do trem do subúrbio por um sistema de veículos leves sobre trilhos, desapropriando alguns moradores de suas residências perto da praia, é uma forma de alterar a paisagem como instrumento de um processo de gentrificação? Né? Ele faz essa pergunta. Eu penso que sim, viu? Porque, e há um processo também é porque está muito recente ainda esse processo, mas eu acredito que pode existir esse processo de gentrificação e, ao mesmo tempo, você vê o preço, né? O preço que se pagava, né, para se deslocar com o trem e o preço que vai se pagar com o VLT. Então, veja, não é só uma questão econômica que está em jogo, obviamente, mas tem uma questão simbólica, tem uma dimensão simbólica que é muito forte para aquela comunidade. Eu vou ser muito sincero, se eu morasse naquela comunidade e soubesse que isso ia acontecer, eu ia ficar profundamente sentido, porque aquilo faz parte da paisagem, aquilo faz parte do... Não é a paisagem da dimensão só do visível, como o Milton Santos vai dizer, é o fato, é sentir, é pele, né? É cheiro, né? É olfato, né? Então, veja bem, é muito mais que isso. Tem uma questão que é identitária, tem um outro conceito que aparece aí no conceito de lugar, no conceito de paisagem, que é lugar. O lugar, a paisagem, não é que a paisagem cede ao lugar, não. A paisagem, essa coisa da paisagem, ela puxa o lugar. Porque, veja bem, eu vejo, observo, entendo a partir do que eu estou observando, mas eu sinto a paisagem. Quando começa a sentir, tem a questão da pertença, da identificação, aí o lugar ele se instala. O conceito de lugar ele se instala. Então, essa mudança, com certeza, teve gente, inclusive, que falou que não ia perder por nada nesse mundo a última viagem no trem. Aí eu falei, gente, que história interessante. A pessoa, inclusive, me chamou. Olha que coisa interessante. A pessoa mora naquela localidade. Para ela, não estou falando que não quer dizer que eu estava insensível e não ir, né? Mas o deslocamento dele, a questão de fazer a despedida, para ele era muito mais forte do que para mim. Porque aquilo faz parte da paisagem dele, faz parte do espaço vivido dele, né? Então, veja que existem impactos que vai o quê? Você vai suprimindo aquela paisagem e vai abrindo uma outra paisagem. Aí, obviamente, nesse processo,
os imóveis, né, a tendência que os imóveis do entorno passem a ser valorizados, né, há um processo de gentrificação, de apropriação de espaços, e haja todo um desdobramento econômico aí em torno, né? Então, claro, com certeza, essa modificação, os ares, né, da modernidade, os ares do progressismo, tem essa ambiguidade, né? Gerar conforto, mas também, ao mesmo tempo, gerar desigualdade, né? As paisagens, elas retratam bem esse quadro, né? Beleza, Ivan. Eu acho que pelo avançar da hora, né, a gente teve o probleminha já. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta a fazer, eu acho que chegou uma pergunta aqui agora do Ícaro Felipe sobre certificação. Ícaro, na verdade, a gente não atrelou essa ação. Vou até falar com o Ivan, porque como é que surgiu isso, Ivan? A gente está desenvolvendo uma série de atividades, né, na residência pedagógica para poder trabalhar uma sequência didática nas unidades escolares, né, no formato que seja possível, e a gente acredita que será o formato remoto, tão logo as aulas na rede estadual voltem, né, porque a residência pedagógica de geografia é na rede estadual. Então, os supervisores das escolas, inclusive estão aqui, a Escola Estadual Davi Mendes Pereira, que é a supervisora Fabiola, e o professor Walter da Escola Carneiro Ribeiro, classe 3. E aí, como isso foi algo que a gente separou em subgrupos, os subgrupos já vem trabalhando cada subgrupo com um conceito, e aí eu comecei fazendo um lugar, isso no mês passado, né? Eu mesmo falei de lugar e falei só para o grupo. E a ideia de trazer outros professores é justamente para a gente ter outras experiências, né? Para não fechar de só eu como o coordenador, o docente orientador da residência, como professor de estágio, né? Eu dou aula de estágio também para muitos deles. Eu trabalho com estágio em geografia, então a ideia foi justamente ao consultar a Erika e o Wendel, né, a gente tem você do IFBA, tem um outro professor do IFBA que a gente está fechando, tem uma professora aqui virada da UNEB, uma professora da Católica, então a gente começou a ampliar isso, então assim, Ícaro, por conta disso a gente acabou não colocando certificação, porque é uma atividade que ela faz parte das atividades obrigatórias, entende? Dos residentes do subprojeto de geografia. Mas você trazendo aí o pedido, a gente vai olhar com carinho, porque eu acho que é importante, né? Amplia e é um momento formativo que ajuda também, né, a fazer com que as pessoas participem. Então, por esse motivo que a gente não tinha colocado, tá? Mas fique tranquilo, a gente vê isso sim. Então, eu acho que é isso, gente. Eu agradeço muito, assim, Ivan, tua disponibilidade com os problemas que a gente teve e, assim, tua fala muito enriquecedora, muito formativa, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente queria e um momento muito, muito bom para a gente aqui. Agradeço a professora Denise, que compareceu aqui também, está conosco. A professora Denise Guerra, ela é a coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica na Universidade Federal da Bahia, né? E ela apareceu aqui também, deixou os comentários dela no chat. E aí eu deixo você fechar aí para a gente dar as últimas palavras para a gente finalizar. Mais uma vez eu lhe agradeço, viu? Eu que agradeço, viu? Voltando ao que você falou, né? Nesse tempo de pandemia, né? Esses momentos são momentos assim de cura, né? Vamos dizer assim. Não sei se for traduzir, seria momento de cura, né? Momento de ocupar a mente, né? Até por conta da situação. E eu posso falar isso assim categoricamente, porque atualmente eu estou na coordenação, eu sou coordenador do curso de Geografia, né? Então, estamos acompanhando a atividade da residência pedagógica coordenada pelo professor Newton, se você conhece, a professora Ingrid, que está na iniciação docência, né? Estamos aí, né, nessa dinâmica de fazer o trabalho remoto funcionar, seguindo todos os protocolos, né, de estágio, né? Está se aventurando na possibilidade do estágio remoto, mas aquele estágio, né, na perspectiva, usando as mídias mesmo, o Meet principalmente, né, fazendo o que é possível, né, dentro do tempo que é dado, né. Então, assim, agradecer mesmo, eu estou, assim, muito feliz, primeiro porque eu acabei conhecendo uma pessoa que traz todas as perspectivas com as quais, as linhas com as quais eu venho trabalhando, né, é um alento nesse momento, porque quando a gente assume a coordenação, a gente não lê como nós gostaríamos, né, e tal.
Então a gente lê com certa limitação, até por conta que você acaba de ler um texto, aí vem uma demanda, olha, minha matrícula não foi, a matrícula não teve o ajuste, um aluno não foi inscrito na residência pedagógica. Aí você tem que entrar lá no sistema, fazer a solicitação, e às vezes, geralmente, tem que brigar com os setores para atender demandas que estão prescritas ali perante o calendário, né? Então, agradecer imensamente, né? Parabenizar pela iniciativa, viu? Que bom saber que a geografia está trazendo essas discussões de ensino mais fortemente, e eu acredito que sob a sua coordenação, com o seu olhar multidisciplinar, porque o seu olhar é multidisciplinar, e é mais que isso, viu? É multireferencial. Minha pesquisa trabalha com multireferencialidade, porque a Adoro multireferencialidade... essa concepção, adoro. Pois é, pois é. Doutora Terezinha Frois. Pois é, pois é. Doutora Porque, Terezinha Frois. pois é. Porque o multireferencial ele abre para outras perspectivas para além da própria ciência, das próprias disciplinas, né? Então, assim, o olhar que eu faço é um olhar multireferencial. E aí, multireferencial para além da ciência, linguagens, né? Tanto é que quem flerta minimamente com o decolonial não tem como você minimamente conversar com as artes, conversar com a poesia, né? Conversar com o cinema. Não tem jeito, a gente vai transitar. Se não gosta, então está no lugar errado. Porque o multireferencial ele trabalha com várias linguagens, vários referenciais teóricos, rituais, de áreas distintas. E é isso que eu tento fazer nas minhas disciplinas de geografia física, no curso de geografia, que eu ensino biogeografia, né, e geografia física do Brasil. Eu tento trazer essa concepção mais ampliada de uma geografia, não de uma geografia física, mas de uma geografia que ela não se apresenta e não deve se apresentar de forma fragmentada, nem na formação inicial, tampouco na educação básica, né? Então, agradecer imensamente, assim, as perguntas, agradeço imensamente as perguntas, porque, assim, confesso que sei lá, antes do doutorado, as perguntas, sempre interpretei as perguntas como, assim, aquelas situações tipo, eita, agora eles vão me pegar. Uma aprovação. Uma aprovação. Mas, depois que eu me tornei budista tibetano, eu trabalho em respiração e tenho a questão de permanência, aí eu aprendi uma coisa, calma, relaxa, nem tudo nós precisamos responder, porque nem tudo nós sabemos. Vamos aprendendo com os poucos e vamos aprendendo com os outros e as outras, né? Então a gente precisa fazer esse movimento de sempre se acolher, porque se a gente se acolher, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente enlouquece, né? Então, mais nesse sentido mesmo. Então, parabenizar pela iniciativa, né? Eu estou aqui rejuvenescido, confesso, assim, muito, muito feliz, porque você me tirou do trabalho da coordenação por alguns momentos. É como se eu estivesse no paraíso. Eu sei o que é isso. Eu sou coordenador de curso também, não da geografia, das ciências naturais. É lotado na faculdade de educação, então a gente está em matrícula, ainda ajuste. Eu sei o que é isso. Então você me entende. Perfeitamente. Então é uma válvula de escape, e uma ótima válvula de escape. Isso aqui, para mim, foi uma valeriana, que é uma plantinha que você toma para você relaxar. De fato, foi um momento extremamente relaxante. Agradeço imensamente o convite. E estamos aí para novas parcerias, tá bom? Eu espero entregar logo essa coordenação, vou ser muito sincero a você, para eu começar a retomar alguns projetos que eu anunciei na minha defesa, trazendo biogeografia, decolonialidade e formação de professores e professoras, né, em geografia e diálogo cultos, fazeres saberes, viu? Agradeço imensamente mesmo. Valeu, Ivan. Obrigado mesmo. Agradeço a todos presentes, a todas, e eu acho que a gente vai continuando aqui nesse espaço, né,
chamado virtual, chamado remoto, mas que tem uma presença muito grande, né? A gente sempre está presente aqui. É muito presente. Né? E a gente continua, na próxima semana a gente tem mais, tá bom? Um beijo para vocês, pessoal. Obrigadão por tudo aí, pela paciência e pelo... tá com problema, vamos lá. E a gente conseguiu, né, vir para cá, vir para um espaço mais adequado. Tá bom? Obrigadão. Valeu, um beijo. Obrigado.